Pela graça de Deus, chegamos então ao 17º encontro para tratar do Evangelho de João. Graças a Deus por isso. No capítulo anterior, capítulo 3, nós vimos João descrevendo um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, um homem importante, influente, judeu, fariseu, rico, conduta moral ilibada. Aí agora no capítulo 4, nós vamos ver João descrevendo um outro diálogo, só que agora entre Jesus e uma mulher. E não é só isso, é uma mulher samaritana. E não é só isso, totalmente diferente da situação de Nicodemos, de conduta moral duvidosa. Vamos ao capítulo 4? Acompanhe comigo a leitura. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: Quando, pois, Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais do que os discípulos de João, se bem que João mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Jesus volta para a Galiléia. E no versículo 4 diz para a gente que era necessário atravessar a província da Samaria. É necessário ou não era necessário? Olha só que interessante. O judeu não pisava em terra samaritana, mas não pisavam mesmo. Ele faria um desvio, ele poderia fazer um desvio, sair pelo Rio Jordão, passar para Transjordânia e Cisjordânia na sequência e seguir para Cisjordânia até a Galiléia. Eles poderiam ter feito isso, mas não, a rota escolhida por Jesus foi passar pela província da Galiléia, da Samaria. E judeus e samaritanos não se davam bem, mas não se davam mesmo. O judeu não passava por terra samaritana e vice-versa, eles tinham que fazer desvio. Mas Jesus decidiu passar por Samaria. Aqui nós temos o problema. E esse problema é muito antigo. Esse problema começou lá em 931 antes de Cristo, quando o reino estava unido na mão de Salomão. E Salomão vai morrer. E o reino vai ser dividido entre as 10 tribos do norte, que vão seguir a Jeroboão I, um dos comandantes, e vai se transformar em Israel, o reino do norte. E as 2 tribos do sul vão seguir a Reoboão, filho natural de Salomão, e vai formar o que nós chamamos de Judá, ou reino do sul. Samaria ficou sendo capital do reino do norte, do reino de Israel. E Jerusalém, capital do reino do sul, de Judá. O reino do norte ofendeu o Senhor profundamente com suas idolatrias. E então, no ano 722 a.C., o Senhor levantou Sargão II, um assírio, que penetrou ali na área norte de Israel e tomou todo homem que podia ser transformado em escravo, ou mulher que podia trabalhar como escravo, e levou tudo para a Síria. Deixou ali naquela área os fracos, os velhos, aqueles que não tinham condição de trabalhar como escravos. E para piorar a situação, ele enviou para Samaria, para aquela terra de Israel, os pagãos, os estranhos, os estrangeiros, para colonizar, para povoar aquilo ali. Então formou-se ali um povo híbrido entre os remanescentes de Israel e esse povo estrangeiro que veio habitar com eles. E ali aconteceu o sincretismo religioso, onde eles vieram trazendo toda a cultura pagã e se misturou com o judaísmo ali remanescente e formou então um sincretismo assim horrível, alguma coisa abominável. No ano 586, o reino do sul também caiu, e pelo mesmo motivo de idolatria, caiu na mão de Nabucodonosor, um babilônio, e lá vai ficar por cerca de 70 anos, até que o Senhor levanta um povo persa, Ciro e Dario. E esses persas vão tomar toda aquela área de novo, e eles têm um modo diferente de trabalhar com os cativos. Eles vão deixar eles retornarem à sua terra. E aos poucos eles deixam os judeus retornarem à sua terra. E eles voltam primeiro na mão de Zorobabel para reconstruir o templo, o famoso templo de Salomão que estava em ruínas. Depois vem Esdras também, depois vem Neemias para fazer o muro. Enfim, eles vieram para reconstruir a Jerusalém. Os samaritanos que haviam permanecido, estavam lá em Samaria, tentaram fazer aliança com esse povo que estava voltando agora, até mesmo para, de repente, ajudar na reconstrução de Jerusalém. Mas eles foram rejeitados pelos judeus, e foram rejeitados mesmo pelos judeus. Mas por quê? Porque o judeu experimentou o cativeiro,
eles viram como foi ruim ficar longe da sua terra, ficar na mão de um povo estranho, eles trabalharam como escravos. Então eles queriam voltar agora para sua terra, mas de um modo agora absoluto. Eu não vou mais servir a idólatra nenhum, não vou ser mais nada de idolatria, eu não vou mais misturar com o paganismo, eu quero ser puro. E esses samaritanos que aqui ficaram se misturaram com outros povos, com outros costumes, se miscigenaram, se idolatraram, se contaminaram, e eles agora não têm direito a vir aqui no nosso templo. Os samaritanos não gostaram, é óbvio. Fizeram de tudo que possível fosse para atrapalhar a reconstrução de Jerusalém, quer seja dos muros, do templo, da cidade. Fizeram de tudo possível para atrapalhar. O ódio estava plantado. E o ódio que vão se experimentar agora no tempo de Jesus ainda estava muito pior. E eu vou explicar por que estava pior. Já que os samaritanos não poderiam vir a Jerusalém cultuar no templo, eles resolveram fazer o próprio templo deles. Escolheram o Monte Gerizim e construíram ali no Monte Gerizim um templo para eles. Falaram, já que eu não posso ir a Jerusalém, eu vou adorar aqui no Monte Gerizim. E ficaram fazendo as maiores atrocidades nesse templo em nome de Deus. Isso aí pelos anos 400 a.C. já estava se formando. Mas vai piorar, vai piorar. No ano 2 antes de Cristo, 2 anos antes de Cristo, João Hircano. João Hircano era judeu, asmoneu, um das famílias de Macabeus. Esse João Hircano vai chegar no Monte Gerizim e vai destruir o templo dos samaritanos. Esse judeu, João Hircano, Macabeu, descendência asmoneia, vai chegar lá em Gerizim e vai destruir o templo dos samaritanos. Tenta imaginar o tamanho do ódio que estava ali então. Eles não deixaram eu frequentar um templo com ele, ainda vieram aqui e destruíram o meu. Olha o tamanho do ódio que existia aqui. Era muito sério, era muito sério. Então, esse é o ódio que vai existir agora quando Jesus vai entrar nas terras samaritanas. A coisa era muito pior do que a gente imagina. No versículo 5, João vai escrever assim: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Sicar significa cidade dos bêbados. Então Jesus chegou na cidade chamada Sicar, que tinha alcunha de cidade dos bêbados. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali, na fonte de Jacó, cansado da viagem. Epa, aqui João está mais uma vez mostrando a humanidade de Jesus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Por quê? Ele está cansado. O Jesus homem se cansa. Ele assentou-se junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta para nós seria um meio-dia. Meio-dia. Nisto veio uma mulher sozinha, tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Olha só, era meio-dia. O sol estava a pino, uma das horas mais quentes do dia. Uma mulher vem buscar água. Olha que interessante, as mulheres distintas daquela época, elas iriam tirar água na parte mais fresca do dia. Elas iam tirar água na parte da manhã, quando estava mais fresco, e não iam sozinhas, elas iam em grupos. Elas iam em grupos até lá a fonte pegar água, porque naquela época não tinha água encanada. Eles não têm essa comodidade que nós temos de abrir uma torneira e sair água. Eles tinham que buscar em cântaros. Esses cântaros eram de barro, de pedra, pesadíssimos. Então elas iam juntas, em comboio, vamos dizer assim, na hora mais fresca, tirar a água. Mas essa mulher está sozinha, porque a condição moral dessa mulher não permitia que ela caminhasse com as demais. Não, ela era de moral duvidosa. Ela era discriminada por sua condição moral. Então ela ia sozinha. Vamos botar assim, as outras mulheres já foram, já pegaram as suas águas, a parte mais fresca do dia, sobrou para ela ir sozinha ao meio-dia, na parte mais quente. Isso em função da vergonha pelo pecado que ela carregava. E é justamente para uma pessoa assim, totalmente marginalizada, totalmente inferiorizada, é para essa pessoa que Jesus vai se aproximar e vai pedir água. Jesus pede água, ele não ordena. Naquela época o homem não pediria, ele ordenava, me dá água. Jesus pede, dá-me de beber. Então Jesus quebra a superioridade do judeu sobre o samaritano. E quebra também a superioridade do homem sobre a mulher. O Senhor da vida se apresenta como um homem sedento, necessitado. Jesus quebrou ali a barreira do ódio e do nojo.
porque o judeu teria nojo de pegar no vaso, num cântaro, num copo de um samaritano. Então a mulher lhe disse, como sendo tu, judeu, pede de beber a mim, que sou mulher e samaritana? Está lá no versículo 9, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Essa mulher ficou perplexa. Ela não esperava aquilo daquele homem, ela ficou perplexa. Replicou então Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vamos pensar como aquela mulher estava pensando. Naquele contexto, para essa mulher, água viva seria águas de correntes. A água da cachoeira, por exemplo, a água do rio. A água correndo para eles seria água viva. Mas eles estão diante de um poço. No poço a água está parada. Água parada. Então respondeu ela: Senhor, tu não tens como tirar a água do poço. O poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? O senhor está falando que tem águas vivas, águas correntes. Nós estamos diante de um poço fundo, água parada lá no fundo. Como é que você pode falar que tem águas vivas? Aí ela vai perguntar para Jesus: és tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Olha, Jacó teve que cavar fundo para pegar essa água aqui. E você está me dizendo que pode fazer águas brotar, águas correntes, água viva? Você se lembra do diálogo com Nicodemos, quando Jesus falou que importava nascer de novo? Aí Nicodemos fala: como posso eu, um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe? É a mesma coisa está acontecendo aqui. A perplexidade é a mesma. Ela está falando: o senhor não está no meio de um deserto. Eu tenho um poço aqui que Jacó cavucou para tirar água de lá do fundo. E você vem aqui me dizer que consegue fazer brotar água, jorrar água, águas correntes? Essa é a mentalidade. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, essa água desse poço aí, vai voltar a ter sede. 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Lembra do novo nascimento? Nascimento da água, que Jesus defendeu com Nicodemos? O novo nascimento? É a mesma coisa aqui. A água tirada do poço simboliza a tradição, o judaísmo, a água parada. A água viva simboliza a vida eterna que Jesus oferece a cada um, que Jesus está oferecendo a ela. A vida eterna que Jesus oferece, que brota no seu interior e jorra para a eternidade. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem eu preciso mais vir aqui buscar água, é óbvio. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A impressão que dá é que Jesus vai dar uma prova da sua messianidade, da sua onisciência. Jesus conhecia aquela mulher e parecia que Jesus queria provar para ela: olha, eu sou onisciente, eu sei da tua vida. Aí no 17, ao que a mulher lhe respondeu, não tenho marido. Seco, não tenho marido. Aí replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Por quê? Aí agora Jesus mostra a onisciência dele. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso você falou com verdade, que você não tem marido. Ela vai se assustar. Ela está vendo agora que não está falando com uma pessoa qualquer. Ela está falando com uma pessoa que conseguiu falar para ela coisa que só ela sabia. Aquele estranho não teria condição de saber aquilo que só ela sabia. Aí ela fala assim no versículo 19: Senhor, vejo que tu és profeta. Ela viu que é algo diferente de Jesus. A ficha começa a cair. Não é assim que a gente fala? A ficha começa a cair. No versículo 20: nossos pais adoravam neste monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar de onde vens para adorar. Olha como é que ela mudou completamente o assunto. Ele está falando de água, tirar a água do poço. Agora ela vê que ali tem um judeu, mas não é um judeu comum, é um judeu com alguma coisa a mais, com alguma coisa que para ela é sobrenatural. Então ela mostra uma dúvida que ela tem do espiritual, do lado espiritual dela. Ela mostrou a dúvida dela. Ela fala assim: nossos pais adoraram nesse monte. Esqueceu do poço, esqueceu da água. Vós, que é judeu, entretanto, dizem que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. O interessante é que a samaritana, que estava debatendo agora com o judeu,
ela fala que esse judeu pode ser um profeta e questiona sobre o local da adoração. Onde eu devo adorar? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? É a dúvida que ela tinha no coração dela, no lado espiritual. Aí disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos e conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É como se eu estivesse dizendo assim: quem bebe apenas da água do poço da religiosidade, quem bebe apenas da água do poço da religião, sempre tem que voltar a beber deste poço. Quem bebe apenas da água parada no poço religioso, no poço da religiosidade, fica dependente dele, se agarra nele, passa a seguir os seus líderes e não mais a Jesus. Segue o que os seus líderes mandam, mas não o que Jesus prega. Jesus não pregou o judaísmo para a samaritana. Jesus podia falar: não, minha filha, você precisa adorar com Deus lá no templo, é lá em Jerusalém que você tem que orar. Mas Jesus não faz isso, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita dentro de nós. Bastava aquela samaritana aceitar Jesus como Messias, e ele passaria a viver em seu interior, e do seu interior brotaria águas vivas. Ela tinha que deixar que Cristo vivesse nela, e não que ela passasse a viver dentro do templo. Esse é o segredo aqui. Não é dentro do templo que nós vamos deixar Jesus, vamos atrás de Jesus. Jesus é que vem morar dentro de nós. A igreja é importante? Sim, ela é importante quando nós entendemos qual o papel da igreja, que ela é o lugar onde nós podemos juntos, em comunidade, cultuar ao Senhor, onde nós podemos orar ao Senhor em grupo, em comunidade, onde nós podemos louvar ao Senhor, onde podemos compartilhar nossas alegrias e preocupações. Mas adorar a Deus em espírito e em verdade é independente de estar numa igreja. É isso que Cristo está falando. Não é no templo de Gerizim, nem no templo de Jerusalém que você vai ser um adorador. O adorador adora o Senhor em espírito e verdade full time, o tempo todo, a vida inteira. É esse o tipo de adorador que Deus procura. Não é aquele que está no culto, está na igreja, tem uma cara. Mas quando sai dali e vai para outro lugar, tem uma cara completamente diferente. Isso não é um verdadeiro adorador. É que Jesus está falando. Aí no versículo 25 está assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus se revela. Jesus diz: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto da conversa, chegaram os seus discípulos e admiraram de que estivesse Jesus falando com a mulher. Todavia, ninguém fez pergunta nenhuma. Ninguém lhe disse que perguntas a ela ou por que fala com ela. Os discípulos chegaram, viram a cena, ficaram tão perplexos também, mas se calaram. Jesus se revelou à samaritana. Agora, ela entendeu que Jesus não é só um profeta. Ele poderia ser o Messias que eles esperavam. Ele poderia ser aquele Messias que eles ansiavam. Quando a mulher entende isso e ela agora perplexa ainda, ela vai, conforme o versículo que diz, ela deixa o seu canto, ela larga suas coisas ali e foi à cidade e vai dizer aos homens: vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será, há uma dúvida aqui, será porventura esse o Cristo que nós esperamos? Os homens ouviram a notícia, no versículo 30, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele, vieram ter com Jesus. Enquanto esses homens saem da cidade e vêm até onde Jesus estava, João relata para a gente um diálogo que aconteceu entre Jesus e os seus discípulos. Mas esse diálogo que aconteceu, vamos deixar para uma próxima ocasião, uma próxima oportunidade. Olha só, vamos lá no versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade
creram nele. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Não todos. Infelizmente, não todos. João continua. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então, pelo simples testemunho desta mulher, muitos já creram nele. Tem algo sobrenatural nesse homem. Versículo 40. Vindo, pois, samaritanos ter com Jesus, os homens chegaram, pediram-lhe que permanecesse com eles. Fica mais um pouco com a gente quer aprender mais. E Jesus atende, fica mais 2 dias com ele. Olha o versículo 41. Muitos outros creram nele. De novo, muitos outros, não todos. Não todos. Muitos outros creram nele. Agora, não é por causa do que a mulher falou, mas olha só, muitos outros creram nele por causa da sua palavra, por aquilo que Jesus dizia. E diziam agora à mulher, os homens estão dizendo para a mulher: já agora, não é pelo que você disse, mulher, que nós cremos nele, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aqui está a declaração que João queria ouvir para escrever no seu evangelho. Porque esse é o propósito de João escrever o evangelho, é pegar esse testemunho, que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Mais um testemunho a favor da messianidade de Jesus. E é isso que João está querendo colocar no evangelho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito do evangelho de João é esse, é escrever o tempo todo isso, que Jesus é o Messias, que esse é o verdadeiro Salvador do mundo. E é tão bom que a gente pode falar: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Que o Senhor cada vez mais se revele a nós, através do seu evangelho, do seu Santo Espírito, para que possamos entender, glorificar e dignificar o nome de Jesus. Até a próxima.